39 pessoas foram feitas reféns durante um sequestro que ocorreu na ponte Rio-Niterói. Um ônibus foi invadido por um homem que manteve todas essas pessoas reféns. Você vai saber o desenrolar dessa história e também o autor deste sequestro. Tudo isso você confere aqui e agora, no Apenas a Minha Opinião de hoje. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canal. Bom, falar de segurança no Brasil ainda é algo que gera muito debate, né? E uma coisa, independente da vertente ideológica que você siga, é certa. O Brasil ainda é carente de um sistema de segurança mais eficaz, né? A população ainda não se sente segura em meio a tanta criminalidade e violência. E, para surpresa de muitos hoje, ontem, né? Nessa terça-feira que passou, um ônibus foi sequestrado na ponte Rio-Niterói e um homem armado manteve ali 39 pessoas como reféns. Mas antes de continuarmos, é válido lembrar que o like fica à sua preferência se você achar que esse trabalho merece, e o sino de notificações é serventia da casa para que você possa receber todos os nossos vídeos. O que foi que aconteceu? Bom, como foi dito, um ônibus foi sequestrado na ponte Rio-Niterói em horário de trabalho, que as pessoas estavam se preparando para ir ao trabalho, e um homem entrou nesse ônibus e rendeu todo mundo. Ele estava armado, né? A princípio ele entrou encapuzado, ele estava encapuzado, e rendeu todo mundo, deixou todo mundo naquela situação de pânico. Automaticamente, as pessoas começaram a tirar fotos de dentro do ônibus, né? Mandando nas suas redes sociais, postando fotos, postando vídeos, mandando mensagens para parentes e amigos, principalmente pelo WhatsApp, para falar o que estava acontecendo. Fotos reais foram divulgadas aí na internet, né, de dentro do ônibus, conversas, as pessoas falando, olha, o ônibus foi sequestrado, eu estava indo para o trabalho agora, estava voltando de tal lugar, eu estou indo para tal lugar, e o ônibus que eu estou acabou de ser sequestrado. Nós estamos aqui como reféns de um homem armado. Imagina a situação de pânico. Automaticamente toda aquela ponte Rio-Niterói, né, foi interditada, né, o trânsito parou. As outras pessoas que precisavam ir para o trabalho, né, simplesmente perderam o horário, ou simplesmente não foram ao trabalho enquanto a situação não se resolveu, e algumas preferiram pegar uma barca para poder atravessar ali e chegar ao seu destino. As negociações para a libertação dos reféns foram feitas pelo Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Os agentes se comunicaram com o homem através de um celular entregue a ele. Os atiradores de elite da PM estavam posicionados em direção ao ônibus. Bom, durante o sequestro, 6 dos 39 reféns, no caso 4 mulheres e 2 homens, foram liberados. A última a deixar o ônibus saiu passando mal e precisou urgentemente de atendimento médico. A mulher passou um nervoso ali que ela nunca tinha vivido antes e teve que ser atendida porque ela acabou desmaiando. Inclusive tem essas imagens aí nas reportagens que foram exibidas na TV e aqui na internet também você pode encontrar com facilidade. De acordo com o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, o sequestrador estava com uma faca, uma arma de choque e gasolina. Em um dos momentos do sequestro, foi possível ver o homem abrindo a porta do ônibus e jogando material inflamável em direção aos agentes. Olha só que situação, pessoal. Por volta das 8h40, o governador do Rio de Janeiro, Wilson, se manifestou pelo seu perfil no Twitter sobre o sequestro. Ele disse o seguinte: estou acompanhando desde cedo com atenção o sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói. Estou em contato direto com o comando da Polícia Militar, que trabalha para encerrar o caso da melhor maneira possível. A prioridade absoluta é a proteção dos reféns. O caso terminou quando o cara que sequestrou o ônibus saiu, né? Aparentemente ele iria se entregar, então ele fez um movimento brusco, ou de fato ele iria fazer alguma coisa, ele iria tentar fazer alguma, enfim. O cara não estava batendo bem da bola, da caçuleta não. Então o atirador de elite, por segurança, preferiu atirar e alvejar aí, abater o meliante, né? E aí, infelizmente ou felizmente para as vítimas, ele morreu, né? Mas antes o sequestrador do que as vítimas cá para nós, né? A gente não deseja a morte de ninguém, a gente não quer o mal de ninguém, né? A gente não quer que as
que ninguém saia ferido de uma situação dessa, mas cá para nós, né? Antes o sequestrador do que os reféns. Inclusive, né, depois desse sequestro, depois dessa situação resolvida, né, um professor que estava dentro do ônibus, ele estava mandando mensagens, porque ele mandou fechar, o cara que sequestrou mandou fechar aquelas cortinas do ônibus, e o cara, né, um professor, se eu não me engano, estava lá dentro, ele escreveu algumas mensagens no papel e botava na cortina de fora, né, pela parte de fora da janela, e aí os policiais podiam ver essas mensagens. Estava todo mundo em pânico, achando que ia morrer. Bom, os pais do sequestrador ficaram surpresos, porque aparentemente o cara não tinha tendências a fazer nada do tipo. Era um sujeito jovem, já vou falar o nome dele aqui, já vou explicar direitinho quem é ele, tá? Era um cara jovem, de apenas 20 anos, e que não tinha nenhuma ficha criminal. Segundo relatos aí, segundo algumas notícias que saíram, o cara fez isso somente para chamar atenção. Segundo dizem as palavras dele, foi que ele faria algo apenas para chamar atenção. Esse cara que mandou as mensagens pelos papéis assim no vidro do ônibus, ele disse que o cara estava falando lá dentro: olha, eu não quero machucar ninguém, eu não vou machucar ninguém, eu não vou ferir ninguém, só estou fazendo isso para ficar conhecido na mídia, para marcar esse dia, para que as pessoas saibam que eu existo, algo do tipo, uma mensagem desse tipo aí que ele falou. Veja bem, alguns psicólogos estavam no local e disseram que o comportamento do sequestrador, né, era de alguém que tinha um perfil psicótico. O nome do cara era William Augusto da Silva, de apenas 20 anos. E como foi dito, ele morreu após ser baleado por um sniper da polícia militar. E a polícia disse o seguinte: tínhamos psicólogos no local que avaliaram que o sequestrador tinha perfil psicótico, tinha altos e baixos. A negociação passou a ser tática, voltada para preservar as vidas. A partir daí, a tomada de decisão e efetuado o disparo. Logo depois de tudo isso que aconteceu, né, no meio do sequestro, no meio daquela situação, os pais desse rapaz correram para a delegacia, né? Alguns parentes do rapaz também foram de encontro às vítimas no local ou na delegacia, não sei exatamente, perdão, e pediram desculpas para as vítimas, porque eles afirmaram: a gente não esperava esse tipo de postura desse rapaz. Felizmente, nenhuma vítima saiu ferida, né? Infelizmente ou felizmente o rapaz foi abatido, né? Felizmente, se for para preservar as vítimas, né? Enfim, mas quem está disposto a cometer um crime está disposto também ao que der e vier, né? Quem está portando arma ou quem está ameaçando a vida de civis sabe das consequências, das possíveis consequências que podem ocorrer, inclusive, né, perder a própria vida aí durante uma troca de tiros ou para a preservação das vítimas. Infelizmente aí esse caso acabou dessa forma, mas felizmente as vítimas foram preservadas. Infelizmente vai ficar somente o trauma de muitas pessoas. Imagina você estar dentro de um ônibus, o ônibus ser sequestrado, enfim. Bom, para falar em segurança no Brasil é complicado, né? Esse caso nos volta aí a 18, 19, 20 anos no tempo, quando aquele ônibus 174 foi sequestrado também no Rio de Janeiro. Vocês devem se lembrar disso. O sequestrador ficou horas ali com pessoas dentro do ônibus, mantendo elas refém. E o caso terminou com a morte do meliante e também a morte de uma refém. Foi muito triste a situação. Bom, falar de segurança no Brasil, né, automaticamente a gente lembra de cidades violentas, como é o caso do Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro, você que mora no Rio de Janeiro deve concordar comigo. As pessoas falam assim: o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Só que aquela coisa que o Rio de Janeiro ele tem uma energia carregada por conta dessa criminalidade, por conta dessa violência. O Rio de Janeiro é assim, ó. Quem mora no Rio de Janeiro vai concordar comigo. Tá tudo tranquilo aqui, não importa a localidade, não importa onde você está, tá tudo tranquilo aqui. E de repente, do nada, pode acontecer alguma coisa e sempre acontece alguma coisa. Bom, para finalizar, eu tenho uma sugestão aqui a fazer. Posso estar sendo ignorante no que eu vou falar aqui, tá? A nível de conhecimento, de verbas, enfim. Mas eu acredito que todo transporte público deveria ter um segurança, seja ele privado ou seja ele do Estado. Eu acho que se uma empresa privada de ônibus, de transporte público, tem que prezar pela segurança de quem está trabalhando, né, e dos passageiros, eu acredito que essas empresas deveriam contratar
seguranças particulares para estarem nesses ônibus, né? Preparados, né? Muito bem armados, né? Pessoas com treinamento adequado para que possam proteger a vida dos motoristas, dos cobradores e principalmente dos passageiros, né? E aí cabe ao Estado, às prefeituras, o governo do Estado, federal, etc., dar incentivos fiscais, né, diminuir essas questões, mais os impostos dessas empresas para que essas empresas possam contratar pessoas, né, que garantam a segurança ou que possam inibir a ação de marginais, assegurando ainda mais os passageiros e o motorista, o cobrador, enfim. Bom, essa foi só a minha opinião, eu quero saber a sua aí nos comentários. Bom, lembrando que nós temos vídeos aqui todos os dias, você pode vir aqui no canal para ficar muito bem informado e se entreter. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Shalom.